Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Osborio e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Mortes por Covid-19 no estado de São Paulo se estabilizam, mas patamar ainda é alto. Desde junho, morreram em média 255 pessoas por dia no estado mais afetado pela doença. Número voltou a crescer em julho. A doença ainda se espalha pelo mundo. Rodrigo Nunes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número de mortes causadas pela Covid-19 em todo o mundo passou de 750 mil. Deste total, 400 mil mortes aconteceram nas Américas do Sul, Norte e Central, regiões mais afetadas pela pandemia. Pesquisa Datafolha informa: 89% dos brasileiros querem imunização quando houver opção. Diego Cigales. Cerca de 9% responderam que não tomariam a vacina. Aproximadamente 3% não souberam opinar. O coordenador técnico do projeto Brasil Sem Alergia, médico Marcelo Bossuá, analisou em entrevista à agência Rádio Web este indicativo de escolha majoritária favorável à vacina. A população está tomando o caminho correto, onde a imunização, a vacinação, a prevenção sempre é o melhor caminho, né? Michele Bolsonaro diz que seu exame para a Covid-19 deu negativo. Vamos a Brasília e as principais informações da capital federal. Rodrigo Nunes. A Polícia Federal encerrou o inquérito sobre as acusações feitas pelo ex-ministro Antônio Palocci sobre um suposto caixa de propinas para o ex-presidente Lula. O esquema seria administrado pelo banqueiro André Esteves, do BTG. Porém, a PF decretou que a delação não tem provas, foi baseada em notícias divulgadas pela imprensa e foram desmentidas pela investigação durante depoimentos e outros delatores. O inquérito foi concluído sem que ninguém fosse indiciado. O auxílio emergencial evitou que quase 24 milhões de brasileiros caíssem na pobreza. Yuri Hudson. A injeção na economia de 50 bilhões de reais a cada mês por meio do auxílio emergencial para informais reduziu a pobreza e fez a desigualdade brasileira chegar a seu menor nível histórico. O auxílio emergencial, por exemplo, evitou a queda de 23 milhões de brasileiros para a pobreza. Outras 5 milhões e meio de pessoas tiveram um aumento de renda com a ajuda do governo. O pesquisador Ian Prates, um dos coordenadores do estudo, destaca os dados positivos da renda básica. Ela segurou um pouco desse cenário que teria sido bastante avassalador, da ordem de 30% da população em situação da pobreza, mas ela vai segurar isso até enquanto ela durar. As Filipinas anunciaram nesta sexta-feira a suspensão da importação de carne de frango do Brasil, depois que uma cidade chinesa informou ter encontrado vestígios do novo coronavírus numa embalagem vinda de um frigorífico brasileiro. O Departamento de Agricultura das Filipinas informou que a medida é transitória, mas não detalhou por quanto tempo a proibição será aplicada. Para a Associação Brasileira de Proteína Animal, a medida é extrema. O presidente da entidade, Francisco Turra, garantiu a segurança da proteína brasileira. Nós temos absoluta segurança que o produto brasileiro não é portadora do vírus. A Câmara dos Deputados pode votar nesta semana um projeto de lei que disciplina o saque do FGTS devido à pandemia do novo coronavírus. A matéria foi tema de uma medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro. No entanto, por falta de acordo, o Congresso deixou a MP caducar. O saque emergencial do FGTS era no valor de R$ 1.045. Agora, o então relator da medida provisória, deputado Marcel Van Hatten, do Novo, quer a retomada dessas discussões por meio de um projeto de lei que ele mesmo apresentou. Em 15 dias, fogo no Pantanal é quase o dobro do registrado em agosto de 2019. Em apenas 15 dias, agosto deste ano já tem o maior número de queimadas para o mês,
desde 2005. Vamos a Porto Alegre, Mariana de Freitas. A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou uma morte em razão dos tornados e chuvas que atingiram o estado nesse final de semana. Era um jovem de 22 anos que tinha saído para pescar em Penha, no litoral norte. Ele desapareceu no mar na noite de sexta-feira. 2 tornados atingiram o estado entre sexta e sábado, deixando 848 desabrigados e 650 desalojados. Além dos fenômenos severos, foram registradas chuva de granizo, tempestade e rajadas de vento de mais de 100 km por hora. Felipe Esboril. Morreu neste final de semana Robert Trump, irmão mais novo do presidente americano Donald Trump. A causa da morte do empresário de 71 anos ainda não foi divulgada. Diego Cigales nos traz mais informações. A menina de 10 anos de idade da cidade de São Mateus, no norte do Espírito Santo, que engravidou após ser estuprada pelo tio, irá fazer a interrupção da gravidez em outro estado. Apesar da Justiça do Espírito Santo ter autorizado o procedimento, a equipe médica de um hospital de Vitória se recusou a fazê-lo, pois não estaria amparado pela legislação vigente. Estão definidos os semifinalistas da Champions League. O RB Leipzig vai enfrentar o Paris Saint-Germain. O Lyon disputa a vaga na final contra o Bayern de Munique. A grande decisão acontece no domingo, em Lisboa, no Estádio da Luz. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, tivemos como destaque neste final de semana a vitória do Flamengo por 1-0 no sábado contra o Coritiba. Palmeiras e Goiás ficaram no 1-1 em São Paulo. O Vasco derrotou o São Paulo em São Januário por 2-1. O Atlético Mineiro é o líder do Brasileirão com 9 pontos. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!